Sejam todos bem-vindos ao canal Contos da Alma. A música suave foi abruptamente silenciada pelo som seco de uma bofetada que ecoou pelo elegante salão de festas. A minha bochecha ardia com uma dor lancinante. Cambaleei, caindo desamparada no chão de mármore frio, a minha cabeça batendo na quina de uma mesa. Por entre os gritos chocados dos meus colegas e os olhares satisfeitos da família do meu marido, a voz da minha sogra, Dona Esther, ergueu-se, não para intervir, mas com uma malícia cruel que me gelou a alma. Dá-lhe uma lição para ela aprender. De que serve uma mulher ser tão talentosa? Só traz desgraça ao marido. Pode ser a mais brilhante do mundo, mas em casa és apenas uma esposa. Hoje, só o céu te pode salvar. No abismo da dor e da humilhação, consegui pegar discretamente no meu telemóvel, marquei um número familiar e sussurrei em lágrimas. Pedro, por favor, ajuda-me. E o céu não me salvou, mas o meu irmão, sim. E toda esta tragédia começou no momento mais feliz da minha vida, apenas 30 minutos antes. Naquela noite, no ambiente luxuoso do restaurante Miradouro Dourado, eu sentia-me a mulher mais realizada do mundo. Eu, Sofia Almeida, vestindo um vestido de seda verde esmeralda que o meu marido, Nuno, tinha escolhido especialmente para mim, estava sentada no meio de brindes e felicitações vibrantes. Esta festa era para me celebrar. Após 7 anos de dedicação incansável, eu tinha finalmente sido nomeada diretora de planeamento de uma grande empresa imobiliária. Olhei para o Nuno, para os meus sogros, para as minhas cunhadas que sorriam, e acreditei que o meu sucesso era também o orgulho deles. Pensei que 7 anos como nora submissa, 7 anos como esposa dedicada a construir um lar, tinham finalmente valido o reconhecimento deles. Eu estava enganada, terrivelmente enganada. Quando a festa estava no seu auge, o meu diretor-geral, um homem de meia idade que sempre me estimou, levantou-se com o seu copo. Por favor, permitam-me umas breves palavras. Hoje, estou verdadeiramente feliz e orgulhoso por ter uma colaboradora tão excepcional como a Sofia. Ela não é apenas inteligente e talentosa, mas também possui uma força de vontade extraordinária. Ele virou-se para o Nuno, dando-lhe uma palmada amigável no ombro. Nuno, meu caro, você tem uma sorte imensa por ter casado com uma mulher de diamante como esta. É preciso saber valorizá-la e cuidar bem dela. Toda a sala aplaudiu calorosamente. Eu, feliz, sorri e olhei para o meu marido, preparando-me para lhe agradecer por estar sempre ao meu lado. Mas quando os nossos olhares se cruzaram, o sorriso congelou nos meus lábios. Nos olhos dele não havia orgulho, mas sim um profundo desconforto. Uma chama de ciúme e amor próprio ferido ardia intensamente. Ele apertava o copo de vinho com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. De repente, percebi que ele tinha bebido muito desde o início da festa. Nesse exato momento, vi a minha sogra, Dona Esther, inclinar-se e sussurrar algo ao ouvido do Nuno. Embora não conseguisse ouvir, o seu sorriso de desprezo e o olhar que me lançou de soslaio diziam-me que não eram palavras amáveis. Depois de falar, ela deu umas palmadinhas nas costas da mão do filho, um gesto que parecia de encorajamento, como se estivesse a atiçar o fogo. Imediatamente, o Nuno levantou-se de rompante, cambaleando na minha direção. O hálito forte a álcool atingiu-me o rosto. Muito bem, não é? És brilhante. Ele rosnou, a sua voz alta o suficiente para que as pessoas mais próximas se virassem, assustadas. Agora és a chefe, sentes-te poderosa. A empresa inteira te aplaude. E eu, este marido, aos teus olhos não passo de um 0, não é verdade? Nuno, o que estás a dizer? Gaguejei, atordoada, tentando puxá-lo pelo braço. As pessoas estão a olhar. Estás bêbado, senta-te. Bêbado? Eu posso estar bêbado, mas estou bem ciente de tudo. Ele afastou a minha mão com violência, a sua voz tornando-se cada vez mais agressiva. Estou farto de viver na tua sombra. Onde quer que vá,
Ouço as pessoas dizerem que a tua mulher é melhor do que tu, que a tua mulher ganha mais dinheiro do que tu. É humilhante. Sabes como é humilhante? O restaurante ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam postos em nós. Senti o meu rosto a arder, os meus ouvidos a zumbir de vergonha. Olhei para a família do meu marido, em busca de ajuda, mas só encontrei olhares frios e indiferentes. O meu sogro baixou a cabeça, fingindo não ver nada. As minhas cunhadas cochichavam entre si, com um sorriso de satisfação nos cantos dos lábios. E a minha sogra, Dona Esther, estava sentada ali, de braços cruzados, a olhar para mim com o olhar de uma vencedora. E então, a bofetada ensurdecedora aconteceu. O Nuno, o homem que eu amei durante 7 anos, levantou a mão e atingiu-me em cheio no rosto, na frente de todos. A dor física não se comparava à dor e à humilhação que me rasgavam a alma. Ele avançou, agarrou-me os cabelos, preparando-se para me bater mais. Fechei os olhos com força, encolhendo-me para receber os golpes. Naquele momento de terror, ninguém da sua família se levantou para me defender. E então, as palavras venenosas da minha sogra soaram como uma sentença de morte, selando o destino do meu casamento. Dá-lhe uma lição para ela aprender. Hoje, só o céu te pode salvar. Aproveitando o momento em que alguns dos meus colegas, horrorizados, o afastaram, levantei-me cambaleando, não para fugir, mas para encontrar uma saída. Dirigi-me, a tropeçar, em direção à casa de banho, fingindo que precisava de me recompor. Ninguém me prestou atenção. Estavam todos ocupados a rodear o Nuno, o agressor. Bati com a porta da casa de banho, caí de joelhos no chão, soluçando sem som. Olhei para a minha imagem patética no espelho. O cabelo despenteado, uma bochecha inchada e vermelha, o canto da boca a sangrar, o meu vestido caro manchado. 7 anos de sacrifício, 7 anos de tolerância. Para quê? Para uma agressão e uma humilhação pública. Chega. Já era mais do que suficiente. Trêmula, tirei o telemóvel da minha mala. O ecrã estava rachado da queda. Os meus dedos tremiam enquanto procurava um número para o qual não ligava há muito tempo. Um número que eu sempre disse a mim mesma que nunca precisaria de usar. Mas hoje, eu não tinha outra escolha. O número estava guardado com um nome simples, Pedro. A chamada foi atendida. Estou? Uma voz masculina, profunda e calma, soou do outro lado. Uma voz que sempre me transmitiu uma sensação de segurança absoluta. Não consegui mais conter-me. As lágrimas simplesmente jorraram. Tentei baixar a voz a um sussurro, com medo que alguém do lado de fora pudesse ouvir. Pedro, ajuda-me. O drama terrível na minha festa de promoção era apenas o começo. Quem é este misterioso irmão chamado Pedro? O que fará ele para salvar a Sofia? E o que fará a Sofia para responder à brutalidade do seu marido e à crueldade de toda a sua família? Tudo será revelado na próxima parte. Subscreva o canal e ative as notificações para não perder os desenvolvimentos mais emocionantes. Sejam todos bem-vindos ao canal Contos da Alma. A música suave foi abruptamente silenciada pelo som seco de uma bofetada que ecoou pelo elegante salão de festas. A minha bochecha ardia com uma dor lancinante. Cambaleei, caindo desamparada no chão de mármore frio, a minha cabeça batendo na quina de uma mesa. Por entre os gritos chocados dos meus colegas e os olhares satisfeitos da família do meu marido, a voz da minha sogra, Dona Esther, ergueu-se, não para intervir, mas com uma malícia cruel que me gelou a alma. Dá-lhe uma lição para ela aprender. De que serve uma mulher ser tão talentosa? Só traz desgraça ao marido. Pode ser a mais brilhante do mundo, mas em casa és apenas uma esposa. Hoje, só o céu te pode salvar. No abismo da dor e da humilhação, consegui pegar discretamente no meu telemóvel, marquei um número familiar e sussurrei em lágrimas. Pedro, por favor, ajuda-me. E o céu não me salvou. Mas o meu irmão, sim,
E toda esta tragédia começou no momento mais feliz da minha vida, apenas 30 minutos antes. Naquela noite, no ambiente luxuoso do restaurante Miradouro Dourado, eu sentia-me a mulher mais realizada do mundo. Eu, Sofia Almeida, vestindo um vestido de seda verde esmeralda que o meu marido Nuno tinha escolhido especialmente para mim, estava sentada no meio de brindes e felicitações vibrantes. Esta festa era para me celebrar. Após 7 anos de dedicação incansável, eu tinha finalmente sido nomeada diretora de planeamento de uma grande empresa imobiliária. Olhei para o Nuno, para os meus sogros, para as minhas cunhadas que sorriam, e acreditei que o meu sucesso era também o orgulho deles. Pensei que 7 anos como nora submissa, 7 anos como esposa dedicada a construir um lar, tinham finalmente valido o reconhecimento deles. Eu estava enganada, terrivelmente enganada. Quando a festa estava no seu auge, o meu diretor-geral, um homem de meia idade que sempre me estimou, levantou-se com o seu copo. Por favor, permitam-me umas breves palavras. Hoje, estou verdadeiramente feliz e orgulhoso por ter uma colaboradora tão excepcional como a Sofia. Ela não é apenas inteligente e talentosa, mas também possui uma força de vontade extraordinária. Ele virou-se para o Nuno, dando-lhe uma palmada amigável no ombro. Nuno, meu caro, você tem uma sorte imensa por ter casado com uma mulher de diamante como esta. É preciso saber valorizá-la e cuidar bem dela. Toda a sala aplaudiu calorosamente. Eu, feliz, sorri e olhei para o meu marido, preparando-me para lhe agradecer por estar sempre ao meu lado. Mas quando os nossos olhares se cruzaram, o sorriso congelou nos meus lábios. Nos olhos dele não havia orgulho, mas sim um profundo desconforto. Uma chama de ciúme e amor próprio ferido ardia intensamente. Ele apertava o copo de vinho com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. De repente, percebi que ele tinha bebido muito desde o início da festa. Nesse exato momento, vi a minha sogra, Dona Esther, inclinar-se e sussurrar algo ao ouvido do Nuno. Embora não conseguisse ouvir, o seu sorriso de desprezo e o olhar que me lançou de soslaio diziam-me que não eram palavras amáveis. Depois de falar, ela deu umas palmadinhas nas costas da mão do filho, um gesto que parecia de encorajamento, como se estivesse a atiçar o fogo. Imediatamente, o Nuno levantou-se de rompante, cambaleando na minha direção. O hálito forte a álcool atingiu-me o rosto. Muito bem, não é? És brilhante. Ele rosnou, a sua voz alta o suficiente para que as pessoas mais próximas se virassem, assustadas. Agora és a chefe, sentes-te poderosa. A empresa inteira te aplaude, e eu, este marido, aos teus olhos não passo de um 0, não é verdade? Nuno, o que estás a dizer? Gaguejei, atordoada, tentando puxá-lo pelo braço. As pessoas estão a olhar. Estás bêbado? Senta-te. Bêbado. Eu posso estar bêbado, mas estou bem ciente de tudo. Ele afastou a minha mão com violência, a sua voz tornando-se cada vez mais agressiva. Estou farto de viver na tua sombra. Onde quer que vá, ouço as pessoas dizerem que a tua mulher é melhor do que tu, que a tua mulher ganha mais dinheiro do que tu. É humilhante. Sabes como é humilhante? O restaurante ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam postos em nós. Senti o meu rosto a arder, os meus ouvidos a zumbir de vergonha. Olhei para a família do meu marido, em busca de ajuda, mas só encontrei olhares frios e indiferentes. O meu sogro baixou a cabeça, fingindo não ver nada. As minhas cunhadas cochichavam entre si, com um sorriso de satisfação nos cantos dos lábios. E a minha sogra, Dona Esther, estava sentada ali, de braços cruzados, a olhar para mim com o olhar de uma vencedora. E então, a bofetada ensurdecedora aconteceu. O Nuno, o homem que eu amei durante 7 anos, levantou a mão e atingiu-me em cheio no rosto, na frente de todos. A dor física não se comparava à dor e à humilhação que me rasgavam a alma. Ele avançou,
Agarrou-me os cabelos, preparando-se para me bater mais. Fechei os olhos com força, encolhendo-me para receber os golpes. Naquele momento de terror, ninguém da sua família se levantou para me defender. E então, as palavras venenosas da minha sogra soaram como uma sentença de morte, selando o destino do meu casamento. Dá-lhe uma lição para ela aprender. Hoje, só o céu te pode salvar. Aproveitando o momento em que alguns dos meus colegas, horrorizados, o afastaram, levantei-me cambaleando, não para fugir, mas para encontrar uma saída. Dirigi-me, a tropeçar, em direção à casa de banho, fingindo que precisava de me recompor. Ninguém me prestou atenção. Estavam todos ocupados a rodear o Nuno, o agressor. Bati com a porta da casa de banho, caí de joelhos no chão, soluçando sem som. Olhei para a minha imagem patética no espelho, o cabelo despenteado, uma bochecha inchada e vermelha, o canto da boca a sangrar, o meu vestido caro manchado. 7 anos de sacrifício, 7 anos de tolerância. Para quê? Para uma agressão e uma humilhação pública. Chega! Já era mais do que suficiente. Trêmula, tirei o telemóvel da minha mala. O ecrã estava rachado da queda. Os meus dedos tremiam enquanto procurava um número para o qual não ligava há muito tempo. Um número que eu sempre disse a mim mesma que nunca precisaria de usar. Mas hoje, eu não tinha outra escolha. O número estava guardado com um nome simples: Pedro. A chamada foi atendida. Estou? Uma voz masculina, profunda e calma, soou do outro lado. Uma voz que sempre me transmitiu uma sensação de segurança absoluta. Não consegui mais conter-me. As lágrimas simplesmente jorraram. Tentei baixar a voz a um sussurro, com medo que alguém do lado de fora pudesse ouvir. Pedro, ajuda-me. O drama terrível na minha festa de promoção era apenas o começo. Quem é este misterioso irmão chamado Pedro? O que fará ele para salvar a Sofia? E o que fará a Sofia para responder à brutalidade do seu marido e à crueldade de toda a sua família? Tudo será revelado na próxima parte. Subscreva o canal e ative as notificações para não perder os desenvolvimentos mais emocionantes. Desvio de fundos. Nuno. Como poderiam estas duas palavras estar na mesma frase? Ele era um agressor, um fraco, mas desviar dinheiro, eu não conseguia acreditar. No entanto, quem era o remetente desta mensagem? Porque sabiam eles dos problemas do Nuno e porque me contactaram precisamente neste momento? Seria isto mais uma armadilha da família do meu marido? Uma conspiração para me culpar de ainda mais coisas? Nesse preciso momento, a campainha tocou. Sobressaltei-me, olhando assustada para a porta. Mas depois lembrei-me das palavras do Pedro. Alguém viria ver dos meus ferimentos. Espreitei cautelosamente pelo olho mágico. Uma mulher de meia idade, de bata branca e óculos, com um ar muito bondoso, esperava do lado de fora. Respirei de alívio e abri a porta hesitantemente. Boa noite, Dona Sofia. Sou a doutora Mafalda. O senhor Pedro pediu-me que viesse, disse ela, com uma voz suave e calorosa. Ela examinou os meus ferimentos com muito cuidado. A nódoa negra na minha bochecha já começava a inchar, e o canto da minha boca tinha um pequeno corte. Felizmente, são apenas lesões nos tecidos moles. Não afetou os ossos, disse a doutora Mafalda após a observação. No entanto, reparei que tem algumas nódoas negras mais antigas nos braços e ombros. Parece que esta não é a primeira vez. A sua frase foi como uma agulha a perfurar diretamente a dor que eu tanto tentara esconder. Fiquei em silêncio, com as lágrimas a quererem saltar. Sim, não era a primeira vez. A primeira vez foi cerca de 1 ano depois do nosso casamento. Naquele dia, o Nuno chegou à casa bêbado, e por eu ter reclamado, ele empurrou-me e eu caí. Naquela altura, ele ajoelhou-se a chorar, a implorar o meu perdão. Disse que era por causa da pressão do trabalho, que estava bêbado e não se conseguiu controlar. Eu acreditei e perdoei. Depois houve uma segunda vez, uma terceira e outras que se seguiram.
A desculpa era sempre a mesma. Estava demasiado bêbado, estava sob muito estresse. Não foi de propósito. De cada vez, ele mostrava-se arrependido, cuidava de mim e mimava-me excessivamente. E eu, como uma tola, amolecia sempre, iludindo-me de que ele me amava, que era apenas um desabafo momentâneo. Escondi tudo de todos, até do Pedro. Tinha vergonha, medo de o preocupar, e ainda alimentava a fantasia de um lar perfeito. Minha querida, suspirou a doutora, Mafalda, pousando a caixa de primeiros socorros, o silêncio é o que permite o mal. Quanto mais tolerar, mais o agressor avançará. Pense muito bem no que tem de fazer. As suas palavras foram como um balde de água fria, um despertar brutal. Ao longo de 7 anos, foi o meu silêncio que deu poder ao Nuno, que o transformou de um marido com um temperamento difícil num agressor sem escrúpulos. Depois da doutora Mafalda sair, fiquei sozinha no vasto apartamento. A dor física tinha diminuído, mas a dor no meu coração era cada vez mais aguda. Peguei no telemóvel novo. Na lista de contactos, apenas um número estava guardado. Pedro. Hesitei. Devia contar-lhe sobre a mensagem? Eu sabia que ele se preocuparia, que não me deixaria ir. Mas eu tinha de ir. Precisava de saber a verdade. Se o Nuno tinha realmente feito aquilo, eu precisava de saber por quê. Na manhã seguinte, decidi ir ao encontro. Não disse nada ao Pedro. Escolhi um fato de escritório discreto. Maquilhei-me ligeiramente para disfarçar a nódoa negra e apanhei um táxi para o café à brasileira. Escolhi uma mesa num canto mais resguardado, perto da janela, para poder observar. O meu coração estava inquieto. Pontualmente às 10 horas, uma mulher de cerca de 40 anos, vestida de forma chique, mas com um rosto algo consumido, entrou no café. Olhou em volta e depois dirigiu-se diretamente a mim. "É a Sofia?" perguntou, com a voz rouca. Acenei que sim. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, sem pedir nada para beber. Pousou uma mala de marca na mesa e tirou de lá um dossiê. "Não tenho muito tempo. Vim aqui porque também sou uma vítima", disse ela, a sua voz carregada de amargura. "Sou a esposa do diretor Soares, o maior concorrente da sua empresa." Fiquei atônita. A esposa do concorrente. Por que é que ela me procuraria? "O meu marido desgraçado", rosnou ela, "usou uma empresa de fachada, em nome do seu marido, para lavar dinheiro. Ele conspirou com o Nuno, aliciou-o para o mundo do jogo, criando dívidas enormes. Depois, forçou o Nuno a desviar dinheiro da sua empresa e a roubar documentos confidenciais para pagar as dívidas. O objetivo final dele é levar a sua empresa à falência, e o seu marido tornar-se-á o bode expiatório, assumindo toda a culpa. Cada palavra que ela proferia era como um trovão a atingir-me. Uma conspiração horrível, uma teia emaranhada de mentiras e crimes. O Nuno, o meu marido, não era apenas um agressor, era também um jogador, um ladrão, uma marioneta nas mãos de outro. "Por que me está a contar isto?" perguntei, a tremer. "Porque não aguento mais", respondeu ela, com os olhos injetados de fúria. "Ele não só me traiu, como também está a tentar roubar todo o patrimônio da minha família para o afundar nesse poço de jogo. Reuni provas suficientes para o denunciar, mas preciso da sua cooperação. Você tem as provas do desvio de fundos do Nuno. Se agirmos juntas, podemos meter esses 2 canalhas na prisão." Ela empurrou o dossiê na minha direção. "Isto é uma parte do que tenho. Extratos de contas, gravações das conversas deles. Veja e depois decida. Dou-lhe 2 dias para pensar." Dito isto, levantou-se e, sem se despedir, saiu apressadamente, como se temesse ser vista. Fiquei sozinha, com o corpo mole, a olhar fixamente para o dossiê na mesa. A verdade era mais terrível do que eu alguma vez poderia ter imaginado. A minha vida, o meu casamento, tudo não passava de uma peça num jogo de xadrez sujo e calculista. A caminho de casa, recebi uma chamada do Pedro. A sua voz não parecia contente. "Onde estiveste?" "Eu", gaguejei. "Foste encontrar-te com aquela mulher, não foi?" A sua voz tornou-se fria.
Não me mintas. Mandei seguir-te desde manhã. Sofia, eu disse-te para ficares em casa. Sabes que o que fizeste foi perigoso? Fiquei em silêncio. Eu sabia que ele só estava preocupado comigo. Vem para casa já, ordenou ele. Estou à tua espera. Quando entrei no apartamento, o Pedro estava de braços cruzados junto à janela. O seu rosto estava tenso, a sua preocupação era inegável. Eu sabia que tinha errado ao agir sozinha. Desculpa. Senta-te, interrompeu ele, apontando para o sofá. Sentei-me obedientemente, sem coragem para o encarar. Ele aproximou-se e pousou uma caixa com sopa quente na mesa. Come primeiro, depois falamos. Enquanto eu comia, ele sentou-se em silêncio à minha frente. O seu silêncio era mais assustador do que qualquer repreensão. Quando acabei de comer, ele finalmente falou. Lentamente. A sua voz era mais calma, mas ainda muito séria. Sofia, sabes por que me preocupo tanto contigo? Abanei a cabeça. Porque és a minha irmã, a única família que me resta neste mundo. Ele olhou para mim, o seu olhar profundo. Lembraste, há mais de 20 anos, numa noite de tempestade, um condutor bêbado despistou-se contra o orfanato onde vivíamos. Esse acidente tirou a vida aos meus pais. Eu, um miúdo de 10 anos, tive de assistir a tudo. Pensei que ia morrer afogado na dor e na solidão. Mas depois, tu apareceste. Uma menina de 5 anos, magricela e frágil, mas com uns olhos muito brilhantes. Vieste ter comigo, pegaste na minha mão e disseste, não chores mais. A partir de agora, eu serei a tua família. As minhas lágrimas começaram a cair. As memórias do orfanato, dos dias difíceis, mas cheios de calor humano, voltaram. O Pedro, o meu irmão mais velho, 5 anos mais velho, esteve sempre lá, a proteger-me, a defender-me de todos os bullies. Ele dava-me a melhor porção de comida, o cobertor mais quente. Ensinou-me a ler, ensinou-me a ser forte. No dia em que foste adotada por uma boa família, eu fiquei feliz e preocupado ao mesmo tempo. Continuou ele. Feliz porque terias uma vida melhor, preocupado porque temia que não houvesse mais ninguém para te proteger. Jurei a mim mesmo que, custasse o que custasse, tornar-me-ia forte e poderoso, para que ninguém pudesse magoar a minha irmã. Lutei na vida, fiz coisas que provavelmente nunca imaginarias. Tudo por causa daquela promessa. Tu és mesmo da máfia? Perguntei, a tremer, lembrando-me da aura que aterrorizou a família do Nuno. O Pedro sorriu levemente, um sorriso triste. Máfia ou sociedade, a fronteira é tênue, mana. Eu apenas faço o que considero correto, protejo quem preciso de proteger. Tenho uma empresa de segurança e alguns outros negócios. O suficiente para ter voz nesta cidade. Ele olhou para mim, o seu olhar tornando-se incrivelmente terno. Há 7 anos, quando decidiste casar com o Nuno, eu mandei investigá-lo. Sabia que ele não era boa pessoa, que a família dele era calculista. Mas tu estavas tão feliz, tão apaixonada. Não tive coragem de destruir o teu sonho. Eu errei. O meu maior erro foi ter ficado em silêncio. Pensei que, se te protegesse nas sombras, estaria segura. Mas não imaginei que o verdadeiro demônio estava mesmo ao teu lado. Ele cerrou os punhos, os nós dos dedos brancos. Eu devia ter agido mais cedo. Não devia ter permitido que passasses por este sofrimento. Sofia, perdoa-me. Abanei a cabeça, as lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. Não. A culpa não é tua. Fui eu que fui estúpida, fui eu que fui cega. Pedro, o que faço agora? Estou tão perdida. O Pedro enxugou-me as lágrimas. A sua mão áspera era estranhamente gentil. Não te preocupes, estou aqui. A partir de agora, ninguém te pode fazer mal. Ele olhou para o dossiê que a mulher me tinha dado. Este jogo, vamos jogá-lo juntos. E prometo-te, quem te fez derramar uma lágrima, fá-lo-ei pagar com um rio inteiro. As suas palavras não eram uma promessa vazia.
Eu sabia que uma verdadeira tempestade, uma tempestade chamada Pedro, estava prestes a abater-se sobre a vida do Nuno e daqueles que o manipulavam. Mas havia algo que o Pedro não sabia, que no olho dessa tempestade escondia-se outro segredo, um segredo relacionado com o seu próprio passado, um segredo que o meu inimigo guardava como o seu último trunfo. A presença do Pedro foi como um bálsamo, ajudando-me a recuperar gradualmente a calma e a coragem. Pela primeira vez, após uma série de dias sombrios, eu já não me sentia sozinha e assustada. Com ele ao meu lado, eu sabia que tinha um pilar sólido, alguém que nunca me abandonaria. Sentamo-nos juntos, a examinar cuidadosamente o dossiê que a esposa do diretor Soares me tinha entregue. Página após página, as provas irrefutáveis de uma conspiração meticulosamente calculada eram expostas. O Nuno, manipulado pelo Soares, tinha criado uma empresa de fachada especializada na importação de equipamento de construção. Esta empresa assinava depois contratos fictícios com fornecedores estrangeiros, na realidade, para transferir dinheiro para fora de Portugal. Esse dinheiro, em parte desviado da minha conta e em parte obtido através de agiotas, era depois lavado e transferido de volta para a conta pessoal do Soares, financiando as suas apostas em jogos de azar internacionais. O Nuno, neste jogo, não passava de um peão lamentável, usado até ao limite sem o seu conhecimento. Este rapaz é mesmo um idiota, murmurou o Pedro, com uma expressão que misturava raiva e pena. Ele pensava que estava a fazer grandes negócios, a provar o seu valor à mulher, mas, na verdade, estava apenas a cavar a sua própria sepultura. Ele não merece compaixão, disse eu, com a voz gélida. A estupidez não pode ser desculpa para o crime. Ele desviou o meu dinheiro. Agrediu-me. Tem de pagar pelo que fez. O Pedro olhou para mim, primeiro com surpresa, depois com satisfação. Isso mesmo, é assim que a minha irmã deve ser. Então, o que queres fazer agora? Posso mandar tratar desses dois canalhas numa só noite. Abanei a cabeça, decidida. Não quero usar a violência. Quero que eles fiquem arruinados perante a lei, perante toda a sociedade. Quero que eles sintam o que é perder tudo, tal como eles planeavam fazer comigo. Olhei-o diretamente nos olhos, a minha voz cheia de determinação. Vou divorciar-me, vou denunciá-los e vou reaver tudo o que é meu, até ao último cêntimo. O Pedro acenou com a cabeça, um raro sorriso a formar-se nos seus lábios. Está bem. Se é essa a tua decisão, eu ajudo-te. Neste jogo, serás tu a dar o cheque-mate. Mas nós não contávamos que, enquanto planeávamos, o inimigo também já tinha começado a agir. Após a desastrosa festa de promoção, a família do Nuno parecia ter se calado. O Nuno não ligou, não mandou mensagens. Pensei que talvez estivessem assustados com a aparição do Pedro, mas eu fui demasiado ingênua. O silêncio deles era apenas a preparação para um ataque mais venenoso. 2 dias depois, enquanto estava no apartamento do Pedro, uma série de notificações das redes sociais começou a surgir no meu novo telemóvel. O meu nome, Sofia Almeida, de repente tornou-se um tópico quente em todos os fóruns. Dezenas de artigos com títulos sensacionalistas apareceram. Diretora de imobiliária adúltera troca marido por chefe da máfia. A verdade por trás da festa de promoção. Marido educa esposa arrogante, com razão ou sem. Sofia Almeida, o retrato de uma mulher ambiciosa que usa o dinheiro para espezinhar a família do marido. A acompanhar estavam fotos minhas e do Pedro tiradas à socapa. A foto dele a colocar-me o casaco à saída do restaurante. A foto dele a levar-me para o apartamento de luxo. A foto de nós, os dois sentados no café. Sob a lente maliciosa de alguém, todos os gestos de cuidado e preocupação do Pedro foram distorcidos para parecerem uma relação ilícita. Eles até contrataram testemunhas falsas, que se diziam colegas e vizinhos, para deixarem comentários fabricados, pintando uma história completamente oposta à verdade. Nessa história,
Eu era uma esposa infiel que desprezava o marido, que por ganhar mais dinheiro não tinha qualquer respeito pela família dele. E o Nuno, ele tornou-se um marido digno de pena, que só agiu daquela forma por estar no limite do desespero. A tempestade mediática atingiu-me de forma rápida e inesperada. Li cada artigo, cada comentário malicioso, as mãos a tremer de raiva e humilhação. Eles não queriam apenas humilhar-me, queriam arrastar o Pedro para a lama comigo. Queriam transformar-me de vítima em culpada, usar a pressão da opinião pública para me fazer cair. Nesse momento, o meu telemóvel tocou. Era o Nuno. Desta vez, a sua voz não tinha o tom suplicante ou assustado, mas sim o de uma vitória arrogante. Então, estás a gostar? Já és famosa, riu-se ele. Sofia, eu avisei-te, não consegues vencer a minha família. Agora só tens 2 caminhos. Ou voltas para casa mansamente, ajoelhas-te e pedes desculpa à minha mãe e retiras o pedido de divórcio. Ou continuas aí com o teu amante e esperas que a sociedade inteira te cuspa em cima, que a empresa te despeça e que a tua vida fique arruinada. Escolhe. Tu és um canalha desprezível, rosnei eu. Desprezível? Comparado com o que tu fizeste à minha família? Dou-te um dia para pensares. Não me obrigues a usar medidas mais drásticas, disse ele e desligou, sem me dar tempo para responder. Atirei o telemóvel para o sofá, sentindo-me completamente impotente. Eu tinha subestimado a baixeza deles. Não eram apenas violentos e gananciosos, eram também incrivelmente maliciosos. Estavam dispostos a usar os truques mais sujos para atingir os seus objetivos. O Pedro, que até então tinha permanecido em silêncio ao meu lado, pegou no telemóvel e percorreu os artigos. O seu rosto estava gelado, sem qualquer expressão. Mas eu sabia que por baixo daquela calma, uma onda gigante de fúria se estava a formar. Eles passaram dos limites, disse ele, a sua voz profunda e perigosa. Eu ia deixar que fosses tu a resolver isto, que a lei falasse, mas parece que há lixo que não pode ser limpo pelos métodos convencionais. Ele pegou no seu próprio telemóvel e marcou um número. Hélio, investiga-me todas as contas que publicaram e comentaram a difamar a Sofia. Encontra os endereços IP, descobre quem está por trás disto. Dou-te meia hora, ordenou ele, a sua voz carregada de autoridade. Ah, e mais uma coisa, prepara o carro. Esta noite temos trabalho a fazer. Ele desligou e virou-se para mim. Pousou a mão no meu ombro, o seu olhar ao mesmo tempo terno e firme. Não te preocupes. E não leias mais esses disparates. Deixa tudo comigo. Esta noite vou levar-te a ver uma peça de teatro muito interessante. Chama-se Arrependimento Tardio. Eu não sabia o que ele planeava fazer, mas ao olhar para os seus olhos, eu sabia que naquela noite o Nuno e toda a sua família não iriam dormir em paz. E talvez fosse este o momento para eu perceber que, por vezes, para combater o mal, não se pode confiar apenas na bondade. Mas o que mais me assustava era se, nesta guerra, o único inimigo seria a família do Nuno. A mensagem anônima inicial, a aparição oportuna da esposa do diretor Soares, seria tudo apenas uma coincidência? Passei a tarde toda numa ansiedade indescritível. O Pedro não me disse o que planeava fazer, apenas me pediu para descansar e me preparar mentalmente. A luxuosa penthouse tornou-se subitamente sufocante. Eu andava de um lado para o outro, olhando ocasionalmente pela enorme janela para a cidade que começava a acender as suas luzes. Eu temia que o Pedro fizesse algo demasiado radical, mas ao mesmo tempo sentia uma ponta de expectativa. Eu ansiava por ver as caras de medo do Nuno, de Dona Esther, das pessoas que me tinham espezinhado sem piedade. Pontualmente às 20 horas, o Pedro regressou. Tinha mudado de roupa, ainda de camisa preta, mas com um ar mais casual. Ele não veio sozinho. Atrás dele estava Hélio, o seu fiel assistente, com um portátil na mão.
Vamos, mana, disse o Pedro, com a voz tão calma como se me estivesse a convidar para um passeio. Onde vamos? Ao teatro, ver uma peça. Piscou-me ele o olho, um piscar cheio de subentendidos. O Mercedes preto levou-nos mais uma vez pela noite dentro, mas desta vez o destino não era um lugar seguro, mas sim a Toca do Lobo. O carro parou num beco estreito, a algumas dezenas de metros da casa que eu um dia chamei de lar. Dali eu conseguia ver a luz a sair da janela da sala de estar. Provavelmente toda a família estava reunida a regozijar-se com a vitória na frente mediática que acabavam de criar. Fica aqui no carro, em segurança. Podes ver tudo através deste ecrã. O Pedro entregou-me um tablet. O ecrã mostrava imagens em direto de uma microcâmara disfarçada de botão na sua camisa. Não quero que tenhas de os encarar agora. Dito isto, ele e o Hélio saíram do carro e caminharam silenciosamente em direção à casa. Eu fiquei no carro, com o coração a bater descompassado, os olhos colados ao ecrã. Vi o Pedro não tocar a campainha, mas usar uma ferramenta profissional para abrir a fechadura de forma suave e rápida. Eles entraram na casa como duas sombras. Através da câmara, vi toda a família do Nuno sentada na sala. O Nuno, Dona Esther e as cunhadas. Estavam todos a olhar para os telemóveis, a ler os artigos difamatórios sobre mim e a rir-se em voz alta. Estás a ver? Eu não te disse? A voz estridente de Dona Esther soou. Basta uns quantos artigos para ela ficar completamente arruinada. Quero ver se ela se atreve a ser arrogante outra vez. Mulherzinha sem noção. Eu já lhe liguei, mãe, disse o Nuno triunfante. Dei-lhe um dia para pensar. Se amanhã ela não se arrastar até aqui a pedir desculpa de joelhos, vai ver o que lhe acontece. Nesse exato momento, o Pedro e o Hélio saíram da escuridão. Não precisas de esperar por amanhã. A voz profunda e fria do Pedro ecoou pela sala barulhenta. Toda a família do Nuno se virou, sobressaltada. Ao verem o Pedro, os sorrisos congelaram nos seus rostos. O ar de vitória desapareceu, substituído por um medo indisfarçável. O Nuno gaguejou, pálido como a cal. Você, como é que entrou aqui? O Pedro não respondeu. Apenas se sentou calmamente no sofá em frente a eles, cruzando as pernas. O Hélio ficou atrás dele, pousando o portátil na mesa. O olhar do Pedro varreu cada membro da família, um olhar gélido que lhes deu arrepios. Ouvi dizer que gostam muito de brincar com os média, não é? Começou o Pedro, a sua voz calma, mas pesada. Gostam de contratar pessoas para escrever artigos, gostam de inventar histórias, de manchar a honra dos outros. Do que está a falar? Eu não percebo. Dona Esther tentou manter a pose, mas a sua voz tremia. Não percebe? O Pedro sorriu com desdém. Fez um sinal ao Hélio. O Hélio abriu o portátil. O ecrã iluminou-se, mostrando uma série de informações pessoais, fotografias e até conversas privadas. Esther Silva, 62 anos, viciada no jogo, atualmente deve 5.000 euros à vizinha do terceiro andar. Nuno Costa, 35 anos, perdeu mais de 80.000 euros em apostas online nos últimos 6 meses, está a ser procurado por um grupo de agiotas. Joana, Sofia. O Pedro leu em voz alta informações sobre cada um deles, desde os segredos mais pequenos às histórias mais sombrias que eles tentavam esconder. Quanto mais ouviam, mais pálidos ficavam. Estas informações, o Pedro apontou para o ecrã, com um clique meu, amanhã estarão por toda a internet, com todas as provas. Vamos ver quem é que fica arruinado. Você atreve-se. Rosnou o Nuno, tentando recuperar um pingo de dignidade. Atrevo-me. O Pedro levantou-se de rompante e caminhou até ao Nuno. Não levantou a voz, apenas se inclinou para o seu ouvido. A sua voz um sussurro que a câmara captou. Tu atreveste-te a bater na minha irmã, atreveste-te a fazê-la chorar. Sabes que até hoje ninguém que o fez conseguiu dormir em paz? Vim aqui hoje como um aviso.
Se a partir de agora eu vir mais um artigo, mais um comentário a difamar a Sofia, ou se atreverem a incomodá-la outra vez, então não me culpem. Ele recuou, tirou um maço de fotografias do bolso e atirou-as para cima da mesa. Eram fotos de homens com ar de poucos amigos. O grupo de agiotas a quem deves dinheiro são meus subordinados. O que achas que acontece se eu lhes disser para virem cá amanhã fazer uma visita de cortesia a toda a família? O Nuno tremeu incontrolavelmente e caiu de joelhos no chão. Ele sabia que tinha mexido com a pessoa errada. Toda a família ficou em silêncio absoluto. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. A peça tinha terminado. O Pedro não precisou de um único soco. Apenas com informação e intimidação psicológica, ele esmagou completamente a arrogância deles. Apaguem todos esses artigos, imediatamente, ordenou ele. E preparem-se para ir a tribunal. A minha irmã quer jogar segundo as regras da lei, e eu vou respeitar isso. Mas nunca mais testem a minha paciência. Dito isto, virou-se, e juntamente com o Hélio, saiu tão calmamente como tinha entrado, deixando para trás uma família mergulhada em medo e desespero absolutos. Eu, no carro, assistia tudo pelo ecrã, o meu coração ainda a bater descontroladamente. A demonstração de força do Pedro foi demasiado eficaz, demasiado implacável, mas também me encheu de uma satisfação imensa. Quando o Pedro regressou ao carro, o seu rosto já tinha voltado à sua calma habitual. Ele ligou o motor. Está feito. A partir de agora, eles não se atreverão a fazer mais nada. O resto fica contigo e com a advogada. No caminho de volta, o silêncio instalou-se. Eu sabia que, por minha causa, o Pedro tinha feito coisas que roçavam os limites da lei. Senti-me comovida e um pouco preocupada. Pedro, Não precisas de dizer nada, interrompeu ele. O meu trabalho é proteger-te. O teu trabalho é seres forte e lutares pelo que é teu. Percebes? Acenei que sim, uma emoção indescritível a encher-me o peito. Na manhã seguinte, tal como o Pedro tinha dito, todos os artigos difamatórios sobre mim nas redes sociais desapareceram sem deixar rasto. As chamadas do Nuno também pararam. A família dele parecia ter se evaporado da minha vida. A calma regressou, mas era apenas a calma antes de uma batalha ainda maior. A batalha legal. Comecei a trabalhar com uma advogada que o Pedro me recomendou, uma mulher perspicaz chamada Dror Kang, para preparar o processo de divórcio e partilha de bens. A Dra. Kang analisou todas as provas que eu tinha, desde os relatórios médicos dos meus ferimentos, as gravações e mensagens, até ao dossiê sobre a conspiração de lavagem de dinheiro do Soares e do Nuno. Sofia, disse a doutora Kang após um estudo aprofundado, temos um caso muito forte. Não só podemos conseguir o divórcio e a maior parte dos bens, como também podemos exigir uma indemnização por danos morais. Podemos até levar o Nuno a responder criminalmente por agressão e cumplicidade em atividades econômicas ilícitas. Mas havia um ponto que fez a doutora Kang franzir o sobrolho. Nos extratos de conta do Nuno, reparei em várias transferências de grandes montantes para uma empresa chamada Terra Dourada, Ledia. Conhece esta empresa? Abanei a cabeça. O nome era-me completamente estranho. Nunca ouvi o Nuno falar dela. Estranho, murmurou a Dra. Kang. Estas transações ocorreram regularmente, todos os meses, durante os últimos 3 anos. O montante total chega a quase 200 mil euros. Não parece um investimento normal. Preciso de investigar mais sobre esta empresa. Um novo segredo. Uma empresa chamada Terra Dourada. O que teria a ver com este jogo? E por que é que o Nuno transferiria secretamente uma quantia tão grande para lá? Senti que o meu caminho em busca de justiça ainda tinha muitas voltas inesperadas. E quem sabe, no final desse caminho, talvez não estivesse apenas a verdade sobre o Nuno, mas também um segredo terrível relacionado com a pessoa em quem eu mais confiava. O nome Terra Dourada, LDA,
Assombrava-me os pensamentos dia e noite. 200.000 euros. Uma quantia enorme, transferida secretamente todos os meses durante 3 anos. Não podia ser uma despesa normal. Se fosse um investimento, por que é que o Nuno nunca me tinha dito uma única palavra? Se era para pagar uma dívida, a quem é que ele devia tanto dinheiro? E por quê? Uma torrente de perguntas remoía-me a mente, deixando-me sem paz. Decidi investigar por mim mesma antes de falar com o Pedro. Não o queria preocupar mais, e no fundo do meu coração, uma vaga sensação de inquietação impedia-me de lhe contar sobre a existência desta empresa. Pelo menos, até ter mais informações. Fui à internet e pesquisei por Terra Dourada, LDA. Os resultados eram escassos. Era uma pequena empresa imobiliária, sediada num edifício de escritórios de categoria B, noutro bairro. O site da empresa era bastante básico, com apenas algumas informações genéricas sobre projetos de terrenos na periferia, nada que se destacasse. O representante legal da empresa era um nome completamente desconhecido, João Santos, sem qualquer ligação aparente com o Nuno ou com as pessoas que eu conhecia. Parecia um beco sem saída. Estava prestes a desligar o computador quando me lembrei de algo. O Pedro tinha dito: tenho uma empresa de segurança e alguns outros negócios. Será que... Afastei imediatamente essa ideia. O Pedro nunca me enganaria. Ele era a minha única família. Nesse preciso momento, a doutora Kang, a minha advogada, telefonou. A sua voz parecia muito animada. Sofia, tenho ótimas notícias para si. O tribunal já enviou a citação para o Nuno e para a família dele. A primeira audiência de conciliação será na próxima semana. Com as provas que temos, acredito que eles não vão criar dificuldades. Obrigada, doutora. Respondi, mas o meu coração continuava pesado com os pensamentos sobre a empresa Terra Dourada. Ah, e sobre aquela empresa, continuou a Rory Kang, como se me lesse os pensamentos, pedi a alguém para verificar. E há um detalhe muito interessante. A Terra Dourada, LDA, foi fundada há exatamente 3 anos, logo depois de o diretor Soares ter iniciado a sua conspiração. E a morada de registro comercial coincide com a morada de um dos antigos escritórios da empresa de segurança do seu irmão. O meu corpo inteiro gelou. Coincidência? Não podia ser uma coincidência daquelas. A empresa de segurança do Pedro. O meu coração começou a bater descontroladamente. Uma teoria louca, mas assustadoramente lógica, começou a formar-se na minha cabeça. Será que o Pedro já sabia de tudo há muito tempo? Será que ele esteve a mover os cordelinhos nos bastidores, usando-me a mim e ao Nuno para executar um plano seu? As perguntas que eu tentara afastar voltaram com mais força do que nunca. A primeira mensagem anônima a informar-me sobre o desvio de fundos do Nuno, porque chegou exatamente quando eu e o Nuno estávamos a discutir, a aparição oportuna da esposa do diretor Soares. Como é que ela me encontrou e confiou em mim tão facilmente? E a intimidação do Pedro. Como é que ele conseguiu saber todos os segredos da família do Nuno tão rapidamente? Tudo parecia demasiado perfeito, demasiado fluido, como se tivesse sido tudo encenado num guião. Não. Eu não podia duvidar do Pedro. Ele salvou-me, protegeu-me. Mas as provas à minha frente não mentiam, a minha cabeça girava, eu já não sabia em quem acreditar. Estava no meio de um jogo de xadrez, onde todos pareciam ter os seus próprios segredos. Naquela noite, o Pedro regressou com um ramo de lírios brancos, as minhas flores preferidas. Viu-me sentada no sofá, absorta em pensamentos, e perguntou, preocupado: o que se passa? Ainda te sentes cansada? Levantei a cabeça para o olhar, tentando forçar um sorriso. Não é nada, estou só a pensar numas coisas. Não penses demasiado, disse ele, colocando as flores num vaso. Está quase tudo a acabar. Na próxima semana, no tribunal, só precisas de te manter forte. A Dr. Kang e eu tratamos do resto. A sua voz era, como sempre, calorosa
e confiável. Mas, por alguma razão, eu senti uma distância invisível entre nós. Olhei-o nos olhos, tentando encontrar uma resposta, mas os seus olhos profundos eram como um lago sem fundo. Eu não conseguia ver através dele. Pedro, deixei escapar. Conheces uma empresa chamada Terra Dourada, Leda? O Pedro parou por um segundo. O seu gesto de arranjar as flores a meio. Mas rapidamente recuperou a compostura, virou-se para mim e sorriu. Terra Dourada? O nome soa-me familiar. Acho que é uma pequena empresa imobiliária. Por que perguntas? Ele estava a mentir. Eu sabia que ele estava a mentir. Aquela hesitação de um segundo, por mais breve que fosse, não me escapou. Alguém como o Pedro, com a sua vasta rede de informações, não poderia saber apenas vagamente sobre uma empresa ligada ao seu próprio escritório. Ah, não é nada. Desviei rapidamente o assunto. Ouvi alguém falar dela por acaso. As flores são lindas. Obrigada. A conversa terminou aí, mas dentro de mim, um muro de separação começara a ser erguido. Eu já não conseguia confiar totalmente no Pedro. Sentia-me empurrada para uma situação ainda mais perigosa. O inimigo à minha frente era o Nuno e a sua família. Mas e o inimigo nas sombras? Seria o próprio irmão em quem eu confiava cegamente, escondendo uma outra face? Naquela noite, não consegui dormir. Decidi que tinha de agir. Não podia ficar sentada à espera de respostas. Tinha de descobrir a verdade sobre a Terra Dourada, LDA, e o verdadeiro papel do Pedro em toda esta história. Aproveitando que o Pedro já dormia profundamente, entrei sorrateiramente no seu escritório. A sala estava decorada de forma simples, com apenas uma grande secretária de madeira, uma estante e um computador. Eu sabia a palavra passe do computador dele. Era a data do aniversário da morte dos seus pais. Ele tinha-me revelado acidentalmente uma vez. O meu coração batia como um tambor enquanto eu digitava cada número. O ecrã do computador acendeu-se. Apressei-me a procurar nos ficheiros. A maioria estava encriptada, mas havia uma pasta desbloqueada chamada Plano Fênix. Curiosa, abria. Lá dentro estava um plano detalhado ao ponto de ser assustador. Não era apenas um plano para me ajudar a divorciar-me, era um plano para uma aquisição total. O plano delineava cada passo, desde deixar acidentalmente vazar a informação sobre o vício do Nuno no jogo para a esposa do diretor Soares, até arranjar acidentalmente o encontro dela comigo. Chegava ao ponto de usar a empresa Terra Dourada para retirar dinheiro da minha conta, com o objetivo de criar provas contra o Nuno e, ao mesmo tempo, proteger temporariamente os meus bens. O plano traçava até o passo seguinte. Depois de a empresa do Soares ir à falência, outra empresa iria adquiri-la a um preço de saldo. E o dono dessa empresa não era outro senão o Pedro. O meu corpo inteiro tremia. Então, tudo não passava de uma peça de teatro, uma peça dirigida pelo próprio Pedro. Ele sabia de tudo desde o início e até contribuiu para empurrar o Nuno para o caminho do crime. Ele usou-me. Usou a minha dor como um peão no seu plano de vingança e de negócios. Eu tinha escapado de uma gaiola dourada para cair numa armadilha ainda mais sofisticada. O irmão que eu tanto respeitava era, afinal, um calculista, não muito diferente da família do Nuno. Estava prestes a fechar o computador quando um último ficheiro na pasta me saltou à vista. Chamava-se O Segredo Final. Hesitei. Devia abri-lo? Conseguiria eu suportar mais uma verdade cruel? Mas, mesmo assim, cliquei para abrir. O conteúdo era apenas um pequeno vídeo. Era a gravação da câmara de um carro, registrando um acidente numa noite chuvosa. Uma mota em alta velocidade embateu violentamente contra um caminhão estacionado na berma da estrada. O condutor da mota foi projetado para longe, ficando imóvel. Aquele acidente, eu reconheci-o. Foi o acidente que tirou a vida aos pais do Pedro, há mais de 20 anos. Mas por que é que ele guardava este vídeo? E então a câmera focou-se no condutor do caminhão. Um homem, em pânico, saiu do veículo.
Embora a imagem na noite chuvosa estivesse um pouco desfocada, eu consegui reconhecer aquele rosto, um rosto que eu jamais esqueceria. Era o pai do Nuno, o Sr. Costa. O meu mundo desabou naquele exato momento. O pai do Nuno, o Sr. Costa, o homem que sempre parecera tão digno e amável, a quem eu tinha respeitosamente chamado sogro durante 7 anos, era o responsável pela tragédia que assombrava o Pedro. O vídeo era curto, mas repetia-se na minha mente como um filme de terror sem fim. Via o pânico no rosto do Sr. Costa após o acidente. Ele não chamou uma ambulância, não foi ver as vítimas. Apenas olhou em volta, viu que não havia ninguém e apressou-se a entrar no caminhão, fugindo, deixando 2 vidas inocentes para trás naquela noite fria e chuvosa. Cobarde, cruel, desumano. Nenhuma palavra era suficiente para descrever a sua verdadeira natureza. Fiquei paralisada em frente ao ecrã do computador, o corpo gelado. Todas as peças soltas do puzzle encaixaram-se subitamente, formando um quadro de uma crueldade inacreditável. O Pedro, desde quando sabia ele disto? O seu plano Fênix, a sua vingança contra o diretor Soares e o Nuno, seria apenas o prelúdio? O seu alvo final seria toda a família Costa, incluindo o homem que causou a morte dos seus pais? Fechei o computador, tremendo, e voltei para o meu quarto na ponta dos pés, mas não consegui dormir. A minha mente fervilhava com teorias e medos. O Pedro não era uma má pessoa, era apenas um irmão a tentar fazer justiça pela sua família. Uma justiça que tinha sido enterrada por mais de 20 anos. Mas a forma como o fazia assustava-me. Ele tinha me usado, tinha manipulado os meus inimigos, tinha montado um jogo de xadrez em que éramos todos peões. Sentia compaixão por ele, raiva e, acima de tudo, medo. Medo do dia em que o Pedro e a família do Nuno se confrontassem. Quando todos estes segredos fossem revelados, já não seria um processo de divórcio, seria um massacre. E eu, onde me encaixava nesta guerra? De um lado, a família do meu marido, por mais desprezível que fosse. Do outro, o meu irmão adotivo, que sacrificara a sua vida para me proteger, mas que também escondia um plano de vingança aterrador. Eu estava presa no meio, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. Na manhã seguinte, tentei agir normalmente em frente ao Pedro. Ele foi, como sempre, gentil e atencioso, preparou-me o pequeno almoço, perguntou-me como eu tinha dormido. Mas eu já não conseguia olhá-lo nos olhos. Cada palavra, cada gesto dele parecia envolto numa névoa. O que se passa? Não pareces bem. O Pedro franziu o sobrolho, pousando a mão na minha testa. Não tens febre. Aconteceu alguma coisa? Não é nada. Afastei rapidamente a sua mão. Deve ser só a ansiedade por causa do tribunal. Não te preocupes. Eu e a doutora Kang tratamos de tudo. Tranquilizou-me ele. Hoje descansa. Tenho uma reunião importante esta tarde. Talvez chegue tarde. Eu sabia o que era essa reunião. No plano Fênix, hoje era o dia em que o Pedro se encontraria pessoalmente com o diretor Soares. Não como meu irmão, mas como um parceiro misterioso que o queria ajudar depois da sua empresa entrar em crise. Era o passo para o Pedro assumir gradualmente todo o império do Soares. Depois de o Pedro sair, fiquei sozinha no apartamento. O silêncio tornava-me ainda mais confusa. Não podia ficar de braços cruzados. Tinha de fazer alguma coisa. Tinha de descobrir mais sobre o acidente de outrora. Não podia confiar apenas num vídeo. Precisava de provas mais concretas, depoimentos de testemunhas. Lembrei-me que, no vídeo, o caminhão do Sr. Costa tinha o logótipo de uma empresa de transportes chamada Transportes Veloz. Decidi começar por aí. Telefonei a um antigo amigo que trabalhava no setor da logística e pedi-lhe ajuda para encontrar informações sobre essa empresa. A sorte sorriu-me. A Transportes Veloz já tinha falido há anos, mas o meu amigo conseguiu encontrar o número de telefone do antigo chefe de tráfego, um homem chamado Sr. Barros. Ganhei coragem e telefonei ao Sr. Barros.
No início, ele mostrou-se muito reticente, não queria falar. Mas quando mencionei o acidente, o nome do Sr. Costa e do Pedro, a sua voz baixou subitamente. Menina, quem é você? Como sabe dessas coisas? Chamo-me Sofia. Estou diretamente envolvida no caso. Senhor Barros, por favor, conte-me a verdade. Já passaram mais de 20 anos, a injustiça feita aos que morreram precisa de ser corrigida. A minha voz embargou-se. Talvez a minha sinceridade o tenha comovido. Ele ficou em silêncio por um longo momento e depois suspirou. Está bem. Se quer mesmo saber, venha ter comigo. Mas não venha sozinha. Venha com o jovem Pedro. Há coisas que só posso contar na presença de ambos. A proposta do Sr. Barros deixou-me feliz e preocupada. Feliz por ter encontrado uma testemunha crucial. Preocupada por ter de enfrentar o Pedro, por ter de ouvir com ele a tragédia da sua família. E eu sabia que este encontro seria um ponto de viragem. Poderia remendar ou destruir completamente a frágil relação entre mim e ele. Naquela noite, quando o Pedro regressou, parecia muito satisfeito. Provavelmente, a negociação com o Soares tinha corrido bem. Viu-me à espera, com uma expressão séria, e perguntou: o que se passa para estares à minha espera? Pedro, encontrei uma testemunha do acidente dos teus pais, disse eu, com a voz trêmula. Ele quer encontrar-se conosco, os dois. O Pedro ficou imóvel. O sorriso nos seus lábios desapareceu, substituído por uma expressão extremamente complexa. Olhou para mim, um olhar profundo e insondável. Eu sabia que ele tinha percebido que eu sabia mais do que ele pensava. O muro que ele se esforçara por construir estava a ruir. Onde é que ele está? Perguntou, com a voz rouca. O encontro foi marcado num pequeno café nos subúrbios, perto de onde o Sr. Barros vivia. O café era antigo e pouco movimentado, com apenas alguns idosos a beber chá e a jogar as cartas. Sentámo-nos numa mesa de canto. A atmosfera era extremamente tensa. Sentei-me entre o Pedro e o Sr. Barros, sentindo-me como se estivesse sentada numa bomba-relógio. O Sr. Barros, um homem com mais de 70 anos, de cabelo branco e rosto marcado pelas rugas do tempo, serviu um chá e, com a voz trêmula, começou a sua história. Naquele ano, eu era o chefe de tráfego. O Costa, o pai do seu ex-marido, era um motorista novo. Ele era boa pessoa, trabalhador, toda a gente gostava dele. Naquela noite, ele teve de fazer uma entrega urgente. Chovia potes, a estrada estava escorregadia. Eu disse-lhe para ter cuidado. O Sr. Barros parou, bebeu um gole de chá, os seus olhos envelhecidos a fitarem o vazio. Mas há algo que ninguém sabia. Antes de o caminhão sair, alguém mexeu nos travões. Eu vi por acaso uma sombra a mexer-se furtivamente na garagem. Estava escuro, só vi uma figura alta e magra, de gabardine a cobrir o rosto. Pensei em avisar, mas depois, com a agitação do trabalho, esqueci-me. Os travões foram sabotados. Rosnou o Pedro, os punhos cerrados. Então, o acidente não foi por o Sr. Costa ter perdido o controlo? Não totalmente. Abanou a cabeça o Sr. Barros. O Costa errou ao fugir. Isso é imperdoável. Mas o verdadeiro cérebro foi outro. Aquele que sabotou os travões, que criou intencionalmente o acidente. Quem foi? Sabe quem foi? Perguntei, ansiosa. O Sr. Barros olhou para mim e depois para o Pedro. Suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso de 20 anos. Só mais tarde, quando tudo acalmou, é que soube quem era. Ele procurou-me, deu-me muito dinheiro e ameaçou-me para que ficasse calado. Disse que se eu abrisse a boca, a minha família não teria paz. Trêmulo, ele tirou uma fotografia antiga e amarelada do bolso. Aqui está, é ele. Guardei isto durante todos estes anos. O Pedro pegou na fotografia com as mãos a tremer. Inclinei-me para ver. Na foto, estava um jovem bem vestido ao lado de um carro de luxo. Aquele rosto, eu já o tinha visto em algum lado. Era muito familiar. Soares, o diretor Soares. Deixei escapar.
Exatamente. É ele mesmo, acenou o Sr. Barros. Mais tarde, soube que ele e a família do jovem Pedro tinham alguma rixa antiga. Ele armou a cilada, criou o acidente para lhes fazer mal e depois atirou as culpas para cima do Costa. O Costa foi apenas um peão, um bode expiatório estúpido. Eu e o Pedro ficamos em choque. A verdade era ainda mais terrível do que poderíamos imaginar. O diretor Soares não era apenas o cérebro por trás da fraude econômica, era também o assassino da família do Pedro, o verdadeiro demônio por trás de todas as tragédias. A vingança do Pedro tinha sido dirigida ao alvo errado. O seu verdadeiro inimigo, o nosso verdadeiro inimigo, ainda andava à solta e estava inclusivamente prestes a cair noutra armadilha criada pelo próprio Pedro. Mas essa era uma armadilha econômica. E o crime de homicídio dele. E mais uma coisa, por que é que o diretor Soares tinha agido de forma tão cruel? Qual era, afinal, a rixa entre ele e a família do Pedro? Ao sairmos do café, tanto eu como o Pedro estávamos mergulhados em silêncio. A verdade que acabara de ser revelada era demasiado chocante, demasiado cruel. Virava do avesso tudo aquilo em que acreditávamos, tudo o que tínhamos planeado. O Pedro conduzia, os olhos fixos na estrada, mas eu sabia que a sua mente estava noutro lugar, num lugar do passado, de dor e de um ódio recém-despertado, mais forte do que nunca. O inimigo que ele perseguira durante metade da sua vida não era o Sr. Costa, mas sim o homem para quem ele estava a preparar uma armadilha. O diretor Soares. E agora, o que vais fazer? Perguntei em voz baixa, quebrando o silêncio sufocante. O Pedro não respondeu de imediato. Estacionou o carro num terreno baldio junto a um rio e desligou o motor. A luz fraca do entardecer iluminava o seu rosto anguloso, tornando-o ainda mais sombrio. Eu errei, disse ele com a voz rouca. Deixei que o ódio me cegasse. Quase destruí um inocente, embora ele também seja culpado. Bateu com força no volante. O Soares. Não acredito que foi ele. Ele vai pagar. Não o vou deixar viver em paz mais um dia. O que vais fazer? Perguntei, preocupada. O teu plano de aquisição da empresa ainda está em andamento, não é? Isso não interessa, interrompeu ele, os olhos a brilharem com uma frieza cortante. Aquisição da empresa? É demasiado brando para ele. Um assassino tem de pagar com a vida. Vou usar os meus métodos para tratar dele. Arrepiei-me com as suas palavras. Eu sabia o que os seus métodos significavam. Era a lei da rua. Sangue por sangue. Não, Pedro, não podes. Tentei impedi-lo. Se o fizeres, também te tornarás um criminoso. Os teus pais, onde quer que estejam, não gostariam de te ver assim. Temos provas. Temos uma testemunha. Deixa que a lei o castigue. A lei? Riu-se ele, um riso amargo. Onde estava a lei quando os meus pais morreram inocentes há 20 anos? Onde estava a lei quando foste agredida pelo teu marido, enganada por toda a família dele? Sofia, és demasiado ingênua. Há pessoas que só podem ser punidas com os punhos. A nossa discussão, pela primeira vez, tornou-se acesa. Tentei convencê-lo a abandonar a sua sede de vingança cega, mas parecia em vão. O ódio estava-lhe entranhado no sangue, e a verdade recém-descoberta foi apenas o rastilho que o fez explodir. Nesse momento, o telemóvel do Pedro tocou. Era o Hélio, o seu assistente. Chefe, temos problemas. O Soares acabou de ligar. Quer encontrá-lo com urgência. Parecia muito alarmado. Acho que ele desconfia de alguma coisa. O Pedro franziu o sobrolho. Onde é o encontro? No bar Black Ghost, na sala VIP do 2º andar. Hoje às 21h. Está bem, já percebi. Desligou, o rosto pensativo. Esta velha raposa tem um faro apurado. Talvez tenha percebido que alguém está de olho na sua empresa. Ainda vais? Perguntei, o coração cheio de apreensão. Pode ser uma armadilha. E se for? Riu-se ele com desdém. Também estou curioso para ver o que ele vai tentar.
Olhou para mim, o seu olhar um pouco mais suave. Vai para casa descansar. Deixa que eu trato disto esta noite. Apesar das suas palavras, eu não conseguia ficar tranquila. Sabia que o encontro daquela noite seria extremamente perigoso. O Soares já suspeitava, não iria sozinho. Poderia atacar primeiro para silenciar o Pedro. Eu não podia deixá-lo enfrentar o perigo sozinho. Naquela noite menti ao Pedro, disse-lhe que ia para o apartamento descansar, mas na verdade segui-o secretamente. Apanhei um táxi, mantendo uma distância segura. Vi o carro do Pedro entrar no parque de estacionamento do bar Black Ghost, um conhecido e problemático ponto de encontro noturno. O meu coração batia descompassado. Não me atrevi a entrar, apenas fiquei num canto escuro do outro lado da rua, a olhar ansiosamente para a janela da sala VIP no segundo andar. O tempo passava lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu só rezava para que o Pedro ficasse bem. Cerca de 1 hora depois, ouvi subitamente o som de uma discussão, o barulho de coisas a partirem-se vindo da sala VIP. E depois, um tiro ensurdecedor rasgou a noite. Fiquei paralisada, a tremer da cabeça aos pés. O tiro. Pedro. Deixei de pensar. Atravessei a rua a correr em direção ao bar. As pessoas lá dentro também estavam em pânico, a gritar e a procurar uma saída. Tentei abrir caminho até ao segundo andar. O corredor estava bloqueado pelos seguranças do bar. Só conseguia ver, de longe, a porta entreaberta da sala VIP. Vi algumas sombras a lutar lá dentro, e depois vi o Pedro. Ele segurava um braço, o sangue a escorrer abundantemente. À sua frente, o diretor Soares empunhava uma arma. O seu rosto estava louco e distorcido. "Quem pensas que és para te meteres comigo?" gritou o Soares. "Tu e aquela cabra da Sofia vão todos morrer." Ele apontou a arma ao Pedro. Gritei em pânico, mas era demasiado tarde. Ouviu-se outro tiro. Mas quem caiu não foi o Pedro. Por trás do Soares, uma figura apareceu de repente. Era o Hélio, o assistente do Pedro. Ele agiu a tempo, usando uma cadeira para bater com força na cabeça do Soares, que caiu inconsciente no chão. Imediatamente a seguir, polícias à paisana surgiram de todos os lados, controlando rapidamente a situação. Afinal, o Pedro tinha antecipado o perigo. Tinha avisado a polícia e preparado uma emboscada. A luta e o tiro eram apenas parte do plano para apanhar o Soares em flagrante delito. Corri para junto do Pedro. "Pedro, estás bem?" "Estou bem, é só um ferimento superficial", disse ele, o rosto um pouco pálido, mas o olhar ainda calmo. Olhou para o Soares a ser algemado e levado, e depois para mim. "Desculpa ter te preocupado. O vilão final tinha finalmente caído, mas, naquele momento, senti um vazio estranho. A detenção do Soares revelara um crime hediondo, mas também significava que o plano de aquisição da empresa do Pedro tinha falhado. E, mais importante, colocara-me a mim e ao Pedro numa situação ainda mais complexa. Tínhamos nos tornado testemunhas cruciais num caso de homicídio, ao mesmo tempo que éramos os detentores do segredo de outro homicídio de há 20 anos. No dia seguinte, no hospital, depois de tratar do ferimento, o Pedro foi interrogado pela polícia. Eu também estava presente como parte interessada. O Soares, depois de ser detido, já não conseguiu manter a sua arrogância. Confrontado com provas irrefutáveis, teve de admitir a sua culpa. Admitiu ter planeado o acidente de há 20 anos para prejudicar a família do Pedro. Admitiu a lavagem de dinheiro através da empresa do Nuno e a tentativa de homicídio do Pedro no bar. Mas quando a polícia perguntou sobre o motivo, sobre a rixa entre ele e a família do Pedro, ele apenas sorriu enigmaticamente. "Rixa? Vocês nunca iriam perceber. Vão perguntar ao meu bom irmão. Ele dar-vos-á a resposta." A frase enigmática do Soares lançou mais uma vez uma grande dúvida no meu coração. Bom irmão, de quem estaria ele a falar? E qual era, afinal, essa rixa?
Será que ainda havia outro segredo, outra personagem escondida nas sombras que nós ainda não conhecíamos? A frase enigmática do Soares ecoava na minha mente e na do Pedro. O meu bom irmão. A quem se referia ele? E qual era a verdadeira rixa por detrás de todas estas tragédias? O caso do Soares foi transferido para uma instância superior, dada a sua complexidade e os múltiplos crimes graves envolvidos. Enquanto aguardávamos o desenrolar da investigação, fomos temporariamente devolvidos à nossa vida cotidiana, mas o ambiente era pesado, carregado de incertezas. A audiência de conciliação do meu divórcio com o Nuno decorreu como agendado, mas a atmosfera era completamente diferente. A família Costa, ao saber da prisão do Soares, o seu protetor, e da exposição de toda a conspiração, já não se atrevia a dizer uma palavra. Chegaram ao tribunal com um ar derrotado, de cabeça baixa. O senhor Costa parecia ter envelhecido 10 anos. Dona Esther já não chorava nem fazia cenas. Sabiam que o seu destino estava agora inteiramente nas minhas mãos. O Nuno estava à minha frente, sem coragem para me olhar nos olhos. Sofia, disse ele com a voz rouca, eu concordo com o divórcio. Concordo com todas as tuas condições. Só te peço que perdoes o meu pai. Ele não é uma má pessoa, também é uma vítima. Vítima, rime com desdém. Um pai que foge depois de causar um acidente, um marido que consente que a mulher e os filhos difamem outra pessoa. É uma vítima? Não é como pensas, disse o Nuno apressadamente, o rosto cheio de angústia. Há coisas que não sabes. A culpa é toda do meu pai, mas também é do destino. As palavras do Nuno lançaram mais uma vez a dúvida no meu coração. Destino? Do que estaria ele a falar? Mas eu não quis perguntar mais nada. Estava demasiado cansada dos segredos daquela família. Só queria acabar com tudo. A audiência foi rápida. Consegui a guarda do meu filho, a maior parte dos bens e uma indemnização justa por danos morais. O meu casamento de 7 anos chegava oficialmente a um fim amargo. Depois do tribunal, decidi que tinha de encontrar a resposta para as palavras do Soares. Não podia continuar a viver nesta incerteza. Eu e o Pedro decidimos começar pela única pista que o Soares nos tinha dado, o bom irmão. Quem seria suficientemente próximo do Soares para ser chamado de irmão? O Pedro, com a sua rede de contactos, rapidamente encontrou um nome, um homem chamado Sérgio, dono de uma grande cadeia de restaurantes e parceiro de negócios de longa data do Soares. Mas o que mais nos chamou a atenção foi que este senhor Sérgio tinha uma relação especial com outra pessoa. Uma pessoa que eu nunca poderia imaginar. A doutora Kang, a minha advogada. A doutora Kang. Fiquei atônita quando o Pedro me disse. Impossível, ela ajudou-me. Ela é uma boa pessoa. Boa ou não, temos de verificar, disse o Pedro, o seu olhar endurecendo. A aparição dela foi demasiado oportuna. O seu entusiasmo também foi um pouco invulgar. Mandei segui-la e descobri que ela e esse tal Sérgio se encontraram várias vezes, em segredo. Uma sensação gélida percorreu-me a espinha. Mais uma traição? A pessoa em quem eu tinha confiado, com quem tinha partilhado todos os meus segredos, podia estar a esconder uma conspiração? Eu não queria acreditar. Tinha de me encontrar com a doutora Kang. Tinha de lhe pedir explicações. Marquei um encontro com a doutora Kang no seu escritório, sem aviso prévio. Quando apareci de repente, ela ficou um pouco atrapalhada, mas rapidamente recuperou a sua postura profissional. Sofia, por que veio sem avisar? Aconteceu alguma coisa urgente? Sim, muito urgente. Fui direta ao assunto, pousando na sua secretária a fotografia dela com o senhor Sérgio, sentados juntos num café. Pode explicar-me esta relação? O rosto da Dora Kang mudou. Ficou em silêncio por um longo momento e depois suspirou. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde irias descobrir. Senta-te, Sofia. Há coisas que, a esta altura, precisas de saber. A doutor
Kang começou a contar, e a sua história abriu uma página do passado ainda mais aterradora do que tudo o que eu já conhecia. A Dra. Kang e o Soares não eram estranhos. Eram primos, mas não era uma relação familiar normal. O pai do Soares e a mãe da Dra. Kang eram irmãos. Mas no passado, por causa da disputa pela herança dos avós, o pai do Soares tinha cruelmente tramado a própria irmã, levando a mãe da Dra. Kang a morrer de desgosto. Desde pequena que vivi com este ódio, disse a Dra. Kang, a sua voz cheia de amargura. O meu único objetivo era fazer com que a família do Soares, especialmente ele, pagasse. Estudei muito, tornei-me advogada, reuni provas dos crimes econômicos dele, mas ele era demasiado astuto, encontrava sempre uma forma de escapar. Eu estava quase a desistir. Então por que me ajudou? Porque tu eras a chave. A Dra. Kang olhou para mim, o seu olhar complexo. Quando soube da tua história, da tua ligação com a família do Nuno, soube que esta era a minha oportunidade. Aproximei-me de ti de propósito, ajudei-te, mas na verdade estava a usar-te, a transformar-te num peão no meu plano de vingança. Queria usar a tua mão e a mão do teu irmão para derrubar os Soares. Fiquei paralisada. Então toda a dedicação, todos os conselhos, tudo era falso. Eu era apenas um instrumento nas mãos dela. Peço desculpa, Sofia, disse a Dra. Kang, com um pingo de remorso na voz, mas eu não tinha outra escolha. E agora vou contar-te o último segredo, o maior segredo de todos. A verdadeira razão para a rixa entre os Soares e a família do Pedro. A Dra. Kang abriu uma gaveta e tirou um velho dossiê amarelado. Isto foi o que a minha mãe me deixou antes de morrer. Ela investigou e descobriu que o acidente dos pais do Pedro não foi causado diretamente pelo Soares. Ele apenas sabotou os travões. O verdadeiro cérebro por trás de tudo, aquele que deu a ordem aos Soares, esse é o verdadeiro demônio. Ela abriu o dossiê. Lá dentro havia um retrato a preto e branco de um homem. Aquele rosto, eu já o tinha visto no antigo álbum de fotografias da família do Pedro. Quem é este? Perguntei, a tremer. É o pai do Soares, disse a Dra. Kang. E também era o irmão de juramento em quem o pai do Pedro confiava cegamente. Mas o mais terrível não é essa traição. A Dra. Kang virou para outra página, uma certidão de nascimento antiga. A mãe do Soares e a mãe do Pedro eram irmãs. Senti que não conseguia respirar. A mãe do Soares e a mãe do Pedro eram irmãs. Então, o Pedro e o Soares eram primos. Exatamente. Acenou a Dra. Kang, e a rixa começou na geração anterior. O pai do Soares, por inveja do sucesso do pai do Pedro e também por querer a mulher que ambos amavam, que era a mãe do Pedro, planeou cruelmente o assassinato da família do seu próprio cunhado. Ele usou o seu próprio filho, transformando o Soares numa ferramenta para matar. O Soares sabia de tudo, mas por uma lealdade cega ao pai, escondeu tudo e continuou a cometer outros crimes. Uma tragédia familiar, um ciclo vicioso de ódio, engano e crime que se estendia por gerações. Todas as pessoas, todos os destinos, vítimas ou culpados, foram arrastados para ele. Nesse preciso momento, o meu primo do estrangeiro, o Miguel, regressou subitamente a Portugal. Ele trazia consigo um antigo diário de família, deixado pela sua mãe. O diário revelou uma terceira geração de tragédia. As nossas avós, a minha e a do Pedro, tinham sido rivais pelo amor do mesmo homem. Uma história de traição que levou ao suicídio. As nossas famílias eram inimigas muito antes da geração atual. E no diário estava o último e mais chocante segredo. Um sinal de nascença, uma pequena marca em forma de lua crescente atrás da orelha direita, que era um traço da nossa linhagem. Um sinal que a minha mãe adotiva não tinha, mas que eu tinha. Eu era a verdadeira neta biológica. A minha mãe adotiva tinha sido trocada à nascença.
A minha verdadeira mãe, a herdeira, tinha sido escondida em algum lugar. E o cérebro por trás de tudo isto, por trás do rapto da minha mãe, não era outro senão o pai do Soares, para poder controlar a fortuna da nossa família. A frase enigmática do Soares ecoava na minha mente e na do Pedro, o meu bom irmão. A quem se referia ele? E qual era a verdadeira rixa por detrás de todas estas tragédias? O caso do Soares foi transferido para uma instância superior, dada a sua complexidade e os múltiplos crimes graves envolvidos. Enquanto aguardávamos o desenrolar da investigação, fomos temporariamente devolvidos à nossa vida cotidiana, mas o ambiente era pesado, carregado de incertezas. A audiência de conciliação do meu divórcio com o Nuno decorreu como agendado, mas a atmosfera era completamente diferente. A família Costa, ao saber da prisão do Soares, o seu protetor, e da exposição de toda a conspiração, já não se atrevia a dizer uma palavra. Chegaram ao tribunal com um ar derrotado, de cabeça baixa. O senhor Costa parecia ter envelhecido 10 anos. Dona Esther já não chorava nem fazia cenas. Sabiam que o seu destino estava agora inteiramente nas minhas mãos. O Nuno estava à minha frente, sem coragem para me olhar nos olhos. Sofia, disse ele, com a voz rouca, eu concordo com o divórcio. Concordo com todas as tuas condições. Só te peço que perdoes o meu pai. Ele não é uma má pessoa. Também é uma vítima. Vítima. Rime com desdém. Um pai que foge depois de causar um acidente. Um marido que consente que a mulher e os filhos difamem outra pessoa. É uma vítima? Não é como pensas, disse o Nuno apressadamente, o rosto cheio de angústia. Há coisas que não sabes. A culpa é toda do meu pai, mas também é do destino. As palavras do Nuno lançaram mais uma vez a dúvida no meu coração. Destino? Do que estaria ele a falar? Mas eu não quis perguntar mais nada. Estava demasiado cansada dos segredos daquela família. Só queria acabar com tudo. A audiência foi rápida. Consegui a guarda do meu filho, a maior parte dos bens e uma indemnização justa por danos morais. O meu casamento de 7 anos chegava oficialmente a um fim amargo. Depois do tribunal, decidi que tinha de encontrar a resposta para as palavras do Soares. Não podia continuar a viver nesta incerteza. Eu e o Pedro decidimos começar pela única pista que o Soares nos tinha dado: o bom irmão. Quem seria suficientemente próximo do Soares para ser chamado de irmão? O Pedro, com a sua rede de contactos, rapidamente encontrou um nome. Um homem chamado Sérgio, dono de uma grande cadeia de restaurantes e parceiro de negócios de longa data do Soares. Mas o que mais nos chamou a atenção foi que este senhor Sérgio tinha uma relação especial com outra pessoa. Uma pessoa que eu nunca poderia imaginar. A doutora Kang, a minha advogada. A Dr. Kang. Fiquei atônita quando o Pedro me disse: impossível, ela ajudou-me, ela é uma boa pessoa. Boa ou não, temos de verificar, disse o Pedro, o seu olhar endurecendo. A aparição dela foi demasiado oportuna, o seu entusiasmo também foi um pouco invulgar. Mandei segui-la e descobri que ela e esse tal Sérgio se encontraram várias vezes, em segredo. Uma sensação gélida percorreu-me a espinha. Mais uma traição? A pessoa em quem eu tinha confiado, com quem tinha partilhado todos os meus segredos, podia estar a esconder uma conspiração? Eu não queria acreditar. Tinha de me encontrar com a doutora Kang. Tinha de lhe pedir explicações. Marquei um encontro com a doutora Kang no seu escritório, sem aviso prévio. Quando apareci de repente, ela ficou um pouco atrapalhada, mas rapidamente recuperou a sua postura profissional. Sofia, por que veio sem avisar? Aconteceu alguma coisa urgente? Sim, muito urgente. Fui direta ao assunto, pousando na sua secretária a fotografia dela com o Sr. Sérgio, sentados juntos num café. Pode explicar-me esta relação? O rosto da doutora Kang mudou. Ficou em silêncio por um longo momento e depois suspirou. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde irias descobrir. Senta-te, Sofia.
Há coisas que, a esta altura, precisas de saber. A doutora Kang começou a contar, e a sua história abriu uma página do passado ainda mais aterradora do que tudo o que eu já conhecia. A Dr. Kang e os Soares não eram estranhos. Eram primos, mas não era uma relação familiar normal. O pai dos Soares e a mãe da doutora Kang eram irmãos. Mas, no passado, por causa da disputa pela herança dos avós, o pai dos Soares tinha cruelmente tramado a própria irmã, levando a mãe da doutora Kang a morrer de desgosto. Desde pequena que vivi com este ódio, disse a doutora Kang, a sua voz cheia de amargura. O meu único objetivo era fazer com que a família dos Soares, especialmente ele, pagasse. Estudei muito, tornei-me advogada, reuni provas dos crimes econômicos dele, mas ele era demasiado astuto, encontrava sempre uma forma de escapar. Eu estava quase a desistir. Então por que me ajudou? Porque tu eras a chave. A doutora Kang olhou para mim, o seu olhar complexo. Quando soube da tua história, da tua ligação com a família do Nuno, soube que esta era a minha oportunidade. Aproximei-me de ti de propósito, ajudei-te, mas na verdade estava a usar-te, a transformar-te num peão no meu plano de vingança. Queria usar a tua mão e a mão do teu irmão para derrubar os Soares. Fiquei paralisada, então toda a dedicação, todos os conselhos, tudo era falso. Eu era apenas um instrumento nas mãos dela. Peço desculpa, Sofia, disse a doutora Kang, com um pingo de remorso na voz. Mas eu não tinha outra escolha. E agora vou contar-te o último segredo, o maior segredo de todos. A verdadeira razão para a rixa entre os Soares e a família do Pedro. A doutora Kang abriu uma gaveta e tirou um velho dossiê amarelado. Isto foi o que a minha mãe me deixou antes de morrer. Ela investigou e descobriu que o acidente dos pais do Pedro não foi causado diretamente pelos Soares. Ele apenas sabotou os travões. O verdadeiro cérebro por trás de tudo, aquele que deu a ordem aos Soares, esse é o verdadeiro demônio. Ela abriu o dossiê. Lá dentro havia um retrato a preto e branco de um homem. Aquele rosto, eu já o tinha visto no antigo álbum de fotografias da família do Pedro. Quem é este? Perguntei, a tremer. É o pai dos Soares, disse a doutora Kang. E também era o irmão de juramento em quem o pai do Pedro confiava cegamente. Mas o mais terrível não é essa traição. A doutora Kang virou para outra página, uma certidão de nascimento antiga. A mãe dos Soares e a mãe do Pedro eram irmãs. Senti que não conseguia respirar. A mãe dos Soares e a mãe do Pedro eram irmãs. Então, o Pedro e os Soares eram primos. Exatamente, acenou a doutora Kang. E a rixa começou na geração anterior. O pai dos Soares, por inveja do sucesso do pai do Pedro, e também por querer a mulher que ambos amavam, que era a mãe do Pedro, planeou cruelmente o assassinato da família do seu próprio cunhado. Ele usou o seu próprio filho, transformando os Soares numa ferramenta para matar. O Soares sabia de tudo, mas por uma lealdade cega ao pai, escondeu tudo e continuou a cometer outros crimes. Uma tragédia familiar, um ciclo vicioso de ódio, engano e crime que se estendia por gerações. Todas as pessoas, todos os destinos, vítimas ou culpados, foram arrastados para ele. Nesse preciso momento, o meu primo do estrangeiro, o Miguel, regressou subitamente a Portugal. Ele trazia consigo um antigo diário de família, deixado pela sua mãe. O diário revelou uma terceira geração de tragédia. As nossas avós, a minha e a do Pedro, tinham sido rivais pelo amor do mesmo homem. Uma história de traição que levou ao suicídio. As nossas famílias eram inimigas muito antes da geração atual. E no diário estava o último e mais chocante segredo. Um sinal de nascença. Uma pequena marca em forma de lua crescente atrás da orelha direita, que era um traço da nossa linhagem. Um sinal que a minha mãe adotiva não tinha, mas que eu tinha. Eu era a verdadeira neta biológica.
A minha mãe adotiva tinha sido trocada à nascença. A minha verdadeira mãe, a herdeira, tinha sido escondida em algum lugar. E o cérebro por trás de tudo isto, por trás do rapto da minha mãe,